Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a grande alegria de nós estarmos nesta manhã, para estarmos estudando a bendita Palavra de Deus. Aproveitando que alguns irmãos ainda encontram-se em pé, vamos fazer a leitura do texto bíblico nesta manhã, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João. Nós estamos estudando este livro tão importante. Inclusive o evangelista William fez um desafio, todos os irmãos lessem o Evangelho todo de João neste trimestre. É muito importante. E hoje especificamente nós vamos estar caminhando nesses dois capítulos, capítulo 7 e capítulo 8, mas com um tema central: a verdade que liberta, Jesus Cristo, Ele deixou este grande ensinamento que nós precisamos não apenas compreendê-lo, mas tê-lo vivo em nossa vida, em nosso andar, em nosso conhecimento. Então a leitura bíblica encontra-se Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, verso 16 ao 18, verso 37, 38 e depois o capítulo 8, versículo 31 a 36. João 7, verso 16 diz: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, do Pai, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. Versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. João 8, 31 a 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, meus queridos? Podeis vos assentar, já temos orado nesta manhã. E nesta manhã nós estamos nesse importante tema: Jesus, a verdade que liberta. Ou seja, a verdade que liberta, que é o texto da nossa lição. João 8 e 32 é um texto extremamente conhecido, muito usado por muitos meios, e nesta manhã nós vamos aprender um pouco mais desse ensino. Jesus, ele se declara a verdade, e nós podíamos aqui discorrer sobre verdade, numa longa pesquisa sobre o que a filosofia diz sobre a verdade, sobre o que a ciência diz sobre a verdade, sobre o que a religião diz sobre a verdade. Nos delongaríamos muito num tema, mas nosso interesse é entender o que a palavra de Deus diz sobre a verdade. E daí nós partimos já de um grande diferencial, porque dentro da filosofia, dentro da ciência, a verdade ela é considerada relativa. Nós vivemos hoje um relativismo. Então se prega que aquilo que é verdade para um
não é verdade para outro. Então, quando se discute um assunto, diz: não, essa é a tua verdade. Como se a verdade fosse algo maleável. Dentro da ciência se tem alguma coisa por verdade por um longo período. Mas aí vem uma pesquisa, vem um estudo e derruba aquela tese, derruba aquela teoria. Então aquilo que se tinha por verdade até ali, deixa de ser verdade. E outra teoria, outra tese assume aquele lugar como sendo a verdade. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós encontramos que a verdade de Deus, ela é pura e absoluta. Não existe meias verdade. E também não existe um ponto neutro, né? Porque nós vamos estudar dentro desses dois temas: a verdade que liberta, a verdade que traz libertação. Então nós não temos, eu não me envolvo com esse assunto, então eu não estou nem nesta verdade, nem nesta verdade. Ou eu não estou nem escravo e nem livre. A verdade de Deus, ela é absoluta. Ela não tem um ponto neutro, ela não tem um meio termo. É como quando nós pregamos salvação, não tem um quase salvo. Ou nós somos salvos, ou nós não somos salvos. Ou nós vamos morar com Cristo, ou nós não iremos morar com Cristo na eternidade. Ou nós somos crente e cremos na palavra de Deus, ou nós negamos ela. E quando nós estudamos a verdade de Deus, ela não é negociável, ela não é discutível, ela é absoluta na sua totalidade. E tem alguém no Data Show hoje lá para nos ajudar? Tem o Fernando. Então nós precisamos primeiro entender que esta verdade de Deus dentro da sua palavra, ela vai ter 5 pontos ou 5 alicerces em que ela se firma, em que elas são absoluta e negociável. A primeira delas, a verdade de Deus. Deus é a verdade. Coloca para nós lá Deuteronômio 32, o versículo 3 e o versículo 4. Isso. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízes são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto ele é. Salmo 117, 2. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. E aí nós podemos ir por diversos textos. Salmo 100, a verdade do Senhor dura para sempre. A Bíblia diz que a Deus, a sua verdade, ela é absoluta, ela é inegociável, ela é imutável e ela é para sempre. É algo mais do que eterno, porque quando nós temos esse conceito de eternidade, a gente parece que até entende algo que nunca vai acabar. Mas quando dizia algo que nunca teve começo, né, pastor Alceu, como é que cabe isso dentro da nossa mente? Né, a nossa mente que ela é cronológica, mas aí a gente precisa entender que Deus fez o próprio tempo, e Ele é Senhor do tempo, e a sua verdade sempre existiu e sempre existirá, imutável e inegociável. Agora nós podemos desprezar esta verdade de Deus. A palavra de Deus, ela é pura. E por ela ser pura, o ser humano ele tem essa capacidade de aceitá-la ou não aceitá-la. Ela é sem mistura, ela é sem emocionalismo,
ela é sem qualquer outra coisa. E Jesus disse isso em Mateus capítulo de número 13, quando ele explica o reino de Deus na parábola do semeador. Os 4 terrenos em que um recebe a semente e a despreza. Algum recebe a semente, cresce, mas na beira do caminho não se aprofunda. Outra semente, ela nasce, mas não desenvolve, por fim dá fruto. Então nós podemos receber esta palavra, como nós podemos desprezar esta palavra. E quando nós a desprezamos, a palavra da verdade, coloca para nós lá João 8,44. Isso, coloca para nós antes, então, Apocalipse 22:15. Depois voltamos a esse texto. A Bíblia diz em Tessalonicenses que Deus enviará o espírito do erro a todos aqueles que não creram na verdade, aqueles que desprezaram. Ou seja, quando nós desprezamos a verdade, como ela não tem um ponto neutro, o contrário da verdade e a mentira. Isso nós vamos estudar também no conceito de liberdade. E se nós não estamos na verdade, nós vamos dar crédito ao quê? A mentira. E a Bíblia diz que ficarão de fora os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que comete e ama a mentira. E a mentira, ela tem uma ligação muito forte com o pai dela. Coloca para nós agora João 8,44. E quem que é o pai da mentira? E Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então nós não temos um termo relativo quando nós falamos a verdade. Ou nós estamos na verdade, ou nós estamos fora da verdade. A verdade de Deus, ela se constitui absoluta. Primeiro, então, nós precisamos entender que Deus é a verdade. A Bíblia se firma nesse texto. Depois nós precisamos entender que Jesus Cristo é a verdade. E aí nós temos João 14,6, que é um texto extremamente conhecido de todos nós. Jesus disse: eu sou o caminho, vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, neste conceito de verdade, Jesus ele se coloca no absoluto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não existe em todos os caminhos levam a Deus. Não existe no final, tudo se convergirá para Deus. Jesus disse: existe uma verdade e existe um caminho. E eu sou este caminho, eu sou esta verdade e esta vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Indo para frente, a Bíblia também diz que o Espírito Santo é a verdade. Coloca para nós lá João 16:13. É uma das promessas que Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda, Ele vos guiará. Então o Espírito Santo não é apenas um conhecimento, uma força intelectual. Ele é o Espírito enviado do Pai, Ele é a verdade, e a Bíblia diz que Ele nos guiará a toda a verdade. Aleluia. Por isso que quando Pedro tem a revelação que Jesus disse: olha, o que dizem as pessoas do Filho do Homem?
Uns dizem que é um profeta, uns dizem que é João Batista, uns dizem, e vós quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz, o Senhor, tu és o Filho de Deus. Bem-aventurado, mas não é crédito teu, Pedro. Não foi você que revelou isso, não foi a tua intelectualidade que trouxe isso, mas é meu Pai que te revelou. Nós entendemos este caminho não porque nascemos com um QI a mais que as outras pessoas, não porque nós fomos privilegiados por uma inteligência, não, é porque aquele Espírito da verdade, Ele guiará a toda a verdade, aleluia. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, Ele é a verdade de Deus e nos guiará a toda a verdade. Coloca para nós ainda 1 Coríntios 2, 11 e 12. 1 Coríntios 2, 11 e 12. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Gratuitamente por Deus. Então, o texto aqui, Paulo está explicando, olha, o espírito do homem, ele conhece apenas as coisas do homem, o interior do homem. Se você ficar inteligente, você vai ficar expert nas coisas do homem. Mas as coisas que vêm de Deus, só pode vir através daquele que veio de Deus, que conhece as coisas de Deus. Coloca ainda de volta o verso 12. E Ele vos ensina tudo isso gratuitamente. Aleluia. Ele vos dá todas essas coisas, todo este conhecimento de Deus a respeito da salvação, gratuitamente. Então, como Jesus disse a Pedro, olha, você não é o expert por ter entendido a palavra, mas é Deus que te revelou. Da mesma maneira, hoje nós estamos aqui, porque esse Espírito da verdade trouxe esse entendimento ao nosso coração e à nossa mente. Aleluia. E nós podemos compreender que Jesus é a verdade de Deus. Terceiro ponto, que a palavra de Deus se firma, é justamente a palavra de Deus é a verdade. Coloca para nós lá João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse na última oração que Ele fez pelos seus discípulos, Ele disse, não somente a esses, mas aqueles que crerão. E Jesus, nesta oração, Ele ora pelos seus discípulos, mas ora por nós, dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós encontramos a verdade de Deus aonde? Na sua palavra. Salmos 119, 160. Salmo 119, 160. Tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Esta palavra que ela é imutável, absoluta e inegociável. Agora nós precisamos responder esta palavra, e responder não é apenas dialogar, é obedecer. E Jesus disse em Mateus, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, nós precisamos nos firmar nesta palavra, que é a palavra de Deus. E em quinto, nós temos mais um fundamento da verdade, que é a igreja. Coloca para nós lá, 1 Timóteo capítulo 3, e o versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade.
Então a igreja ela precisa ser a coluna e a firmeza da verdade. A igreja não negocia valores. A igreja tem esse fundamento edificado que são a palavra de Deus, a sua verdade, os seus ensinamentos estabelecidos. Amém até aqui, meus irmãos? Então o texto áureo, ele se baseia em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós já falamos sobre a verdade. Conhecimento não está falando aqui de um conhecimento meramente informativo, de um conhecimento acadêmico, de um conhecimento que se tem nas academias, não conhecimento que se tem na escola, mas está falando de um relacionamento com Deus. Conhecer a Deus é mais do que ler sobre Deus. Conhecer a Deus é se entregar a Ele, se relacionar com Ele, ter vida com Ele, ter intimidade com Ele. Tem até um ditado que diz que nós só conhecemos uma pessoa depois de comer um saco de sal com ela. E não se come é um saco de sal, né? Os mais antigos diziam um saco de sal. Uma palavra mais rude ainda, né, pastor? E não dá para comer nem 1 quilo num dia, né? Se nós formos pela OMS, algumas gramas por dia só que devia de comer, a gente vai para alguns anos, vai para uma longe data para nós conhecermos. E aqui a Bíblia está falando isso, que conhecer a Deus, ele não vem pela religiosidade, ele não vem apenas pelo intelecto, ele vem por um relacionamento com Deus que é trazido através desse grande amigo que Ele enviou. Ele disse: eu vos enviarei o Espírito Santo, e Ele vos guiará a toda a verdade. Então, para nós andarmos na verdade, para nós conhecermos esta verdade, é fundamental ter um relacionamento com Deus. E nós só relacionamos com Deus se o Espírito Santo estiver na nossa vida. E aí há algo muito interessante, porque às vezes nós nem sabemos como pedir, como orar, mas esse amigo, a Bíblia diz que ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. E nós recebemos gratuitamente de Deus essa grande dádiva, que é termos conhecimento das verdades de Deus. Conhecimento pela revelação de Deus. Conhecimento pela iluminação do Espírito Santo que traz ao nosso entendimento. Senão nós podíamos hoje estar correndo atrás de grande religiosidade, através de um conceito filosófico, atrás da idolatria, através de tantas outras coisas. Mas um dia Deus nos deu gratuitamente a iluminação do nosso entendimento pelo seu Espírito Santo. Temos ainda a questão da liberdade, mas vamos deixar para trabalhar no tópico final da nossa lição. Então a verdade prática diz que o Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Esta lição apresenta Jesus como aquele que traz a liberdade. Vamos já à introdução da lição, porque o tempo não espera, né, pastor Alceu? Introdução da lição. O Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo iremos explorar a manifestação do Senhor com a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder que a verdade tem para libertar o pecador. Os irmãos que estão com as vossas lições, tópico 1 da lição: Jesus, a verdade em Jerusalém. Subtópico 1 diz: da Galileia para Jerusalém. Esse tópico nós vamos correr um pouquinho nele. Jesus está dizendo que ele vai a Jerusalém no tempo da vontade de Deus. O texto começa
No capítulo 7, nós deveríamos ler o capítulo 7 a partir do verso 1, que havia em Jerusalém a festa dos tabernáculos. Essa era a última festa das 7 festas principais de Israel. Nós sabemos que essas festas, além de elas ser comemorativa, elas tinham um caráter profético. Essas festas, elas começam com a festa da Páscoa. É uma festa que Israel comemorava a saída do povo egito, do povo, a libertação do pecado. Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo diz que essa festa ela já se cumpriu em Cristo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Depois vem a festa dos pães asmos, que é a festa da purificação, que é Cristo, o pão vivo sem pecado. Depois nós temos a festa das primícias, que é quando o povo de Israel começava, essas 4 primeiras festas, elas estavam na primavera. Então a primeira colheita, que era a colheita da cevada, o agricultor ele entrava na sua roça, abraçava o primeiro feixe e passava a foice. Esse feixe era levado até o templo para ser oferecido, e eram as primícias da colheita. E aí nós vamos entender que esta festa se cumpre quando Cristo ressuscita e com Ele as primícias. E diz que muito dos corpos dos santos foram vistos por Jerusalém. Efésios diz que Ele, capítulo 6, levou o cativeiro. Então Ele leva os cativos até o trono do céu, leva até abaixo do trono de Deus, né? E depois nós temos a 4ª festa desse primeiro bloco, que são a Pentecostes, que também é uma festa cumprida. Atos capítulo 2, e estavam todos reunidos no dia de Pentecostes, de repente veio do céu como um vento veemente, impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. É o texto que nós conhecemos. Então estas 4 primeiras festas, elas já se cumpriram. Agora nós vamos para a segunda parte das festas de Israel, que são as festas de outono, que é a parte da grande colheita. E a parte da grande colheita, ela não se realizou ainda. E aí nós temos mais 3 festas, e a última dessa festa é a festa dos tabernáculos, que ela vai começar com a festa das trombetas, que nós aguardamos se cumprir. E há de ser que ao soar a última trombeta, 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Nós, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. Essa festa, o seu cumprimento, ele ainda não aconteceu. Nós estamos aguardando a qualquer momento, pode ser hoje. Aleluia. Que a festa das trombetas, aleluia, soará e nós estaremos para sempre com o Senhor. Depois vem a festa da purificação, quando todo pecado será exterminado. E por fim a festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Era necessário que todo homem que morasse a um caminho 32 quilômetros em volta de Jerusalém comparecesse a essa festa. E essa festa, ela tinha 7 dias em que o povo habitava em tendas, para relembrar o tempo que eles peregrinaram no deserto. E no tempo que eles peregrinaram no deserto, eles habitaram em tendas. Agora Israel estava habitando cada um nas suas cidades, e eles tinham casas. Porém, era para eles nunca apagar da memória o tempo que eles peregrinaram no deserto e habitaram em tendas. Eram 7 dias de festa. Porém, nós precisamos entender, já voltamos à lição, que nesse tempo que Israel habitava no deserto, a Bíblia diz que a tenda, ela estava no meio do acampamento. 3 tribos na frente, 3 tribos atrás, 3 à direita, 3 à esquerda. Então Deus era o centro de tudo o que acontecia. A nuvem levantava, a nuvem baixava, eles andavam, eles paravam. Ou seja, Deus habitando entre o povo. Essa festa ainda não se cumpriu, que é quando a Bíblia diz que Deus habitará
entre os seus. Aí João diz: eu vi a nova Jerusalém descida do céu, tornada, aleluia, para a sua igreja. Chegará esse tempo após o arrebatamento que diz que Deus mesmo habitará no meio do seu povo. Então, profeticamente, eles iam a Jerusalém para cumprir essa festa. Isso é interessante porque nós vamos ver no texto que Jesus, seus irmãos dizem: você não vai a Jerusalém? Quem quer ser visto precisa subir para lá. Lá está o ajuntamento, lá está o povo. Você está ficando aqui? Jesus disse: o meu tempo ainda não é chegado, mas para vocês toda hora está certa. Jesus estava, e daí depois a Bíblia diz que após os seus irmãos irem, Jesus sobe a Jerusalém. Pode colocar João a partir do versículo 7. João 7, a partir do versículo 1, que ele vai narrar toda essa história. Então Jesus não está dizendo para os seus irmãos: olha, vocês vão e depois eu vou na surdina. Jesus, ele diz que ele vai à festa, mas nós não encontramos ele na festa, nós encontramos ele no templo. Porque o verdadeiro cumprimento dessa festa será quando ele vir para habitar no meio de seu povo. Mas Jesus não vai porque ele vai cumprir a vontade do Pai. Os homens têm uma visão. Os homens têm a visão de que eu preciso estar aonde está o movimento, onde precisa ser visto. Até tem um dizer que diz: aquele que não é visto não é lembrado. Jesus, ele não estava preocupado com isso, mas ele estava submisso. Ele diz: eu não vou quando vocês quiserem, mas quando o Pai enviar, ele iria. E aí nós precisamos ir para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2 e 14. Isso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Jesus deixa claro aqui que receber conselhos de quem não tem a orientação do Espírito de Deus não levará ao lugar que Deus quer que nós estejamos. Porque o homem natural, ele tem a visão natural das coisas. Ele quer ver aquilo que nós entendemos naturalmente. Mas Jesus, ele se submete à vontade do Pai, porque ele estava querendo fazer a vontade daquele que o enviou. E o apóstolo Paulo, ele explica isso: não vai no conselho de homens carnais, porque eles não compreendem a vontade de Deus. Se você disser que Deus tem um plano assim, assim na sua vida, para um homem que não tem o discernimento de Deus, para ele não tem sentido, porque ele discerne as coisas segundo os homens. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus e parecem loucura. Mas o homem espiritual, ela entende, discerne espiritualmente. Então Jesus agora, ele sobe a Jerusalém, e ele vai falar nessa festa dos tabernáculos do tempo que ele havia de cumprir, que é o tempo da sua morte. Isso, coloca para nós, vamos a partir do verso, é importante nós lermos esse texto, João 7, a partir do verso 1 até o 6, até o 7. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus queriam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, que nós já falamos aqui. E disseram, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça as coisas em oculto. Se fazes as coisas, manifesta-te ao mundo. Nós temos essa ideia que tudo precisa ser visto. E Jesus mesmo falou em Mateus que quem constrói precisa construir primeiro no oculto, primeiro nos fundamentos, primeiro se cava e se acha a rocha firme.
depois que o alicerce está pronto, que vai aparecer. Mas por que eles diziam isso? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Versículo 6. E disse-lhe Jesus: ainda não é chegado o meu tempo. Que tempo Jesus estava falando? O tempo de ele se entregar para ser crucificado. Volto 6. Mas o vosso tempo sempre está pronto. Ele diz: o vosso tempo sempre é tempo de fazer. O vosso tempo sempre é o tempo ideal. Mas nós precisamos entender que existe um tempo que é o tempo de Deus na nossa vida, que não é o tempo que os homens entendem. O mundo não vos pode odiar porque me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Então Jesus está trazendo o confronto da verdade. Amém até aqui, meus irmãos? A festa dos tabernáculos, subtópico 2. Jesus está agora se colocando e alicerçando a sua doutrina. Ele diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. No entanto, o que se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. O texto diz que Jesus ele sobe à festa, mas no meio da festa, ou seja, se eram 7 dias, então deveria ser o 4º dia. Ele vai ao templo e começa a ensinar. E agora tem uma grande multidão que tinha uma visão de várias maneiras de Jesus. Tinha uma multidão que estava ávida por milagres. E é interessante que no capítulo 7, no capítulo 8, Jesus não faz nenhum milagre. Jesus vai e ensina. Porque no capítulo 6, que nós já estudamos na lição anterior, Jesus vem da multiplicação dos pães. E diz que muita multidão veio quando ele começa a ensinar. E Jesus disse: vocês vieram por causa do pão terreno, não por causa do pão celestial. Vocês vieram porque vocês comeram pão e peixe e se saciaram. Mas eu tenho algo muito maior para dar, que é o verdadeiro pão do céu. Ainda hoje muita gente, ele só vai a Jesus por causa dos milagres. Porque Jesus pode dar prosperidade, porque Jesus pode dar cura, porque Jesus pode trazer, o que vamos dizer? Casa. O que nós queremos? Ou o que Ele quer dar? E essa multidão aqui, ele estava ávida por milagres, só que Jesus não faz nenhum milagre. Jesus vai ensinar que o pão do céu é muito mais importante do que o pão terreno. Vocês querem milagre, mas eu vos dar a verdadeiro pão do céu, que é a palavra de Deus. Aleluia. Milagres são importantes, sim, a Bíblia diz que eles são sinais que seguem. Mas você pode morrer e ser ressuscitado, você vai morrer de novo. Você pode receber uma cura, vai passar. Deus pode te dar grande prosperidade para você usar na obra de Deus, pode te dar riqueza, pode. Mas no fim da sua jornada, nós vamos ir da mesma maneira que viemos. Nada trouxemos e nada levaremos. Mas a Bíblia diz: aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, e as suas obras o seguem. Jesus está dizendo que o pão do céu é muito mais importante do que o pão terreno. Então o povo ele vem para receber milagre. Agora alguns acreditavam, outros não acreditavam. Coloca Hebreus 4:2 para nós. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como para eles, mas a pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé. Então existia um povo que queria milagre, existia um povo que creu, e existia um povo que desprezou. E eles receberam a palavra. Paulo coloca aqui, talvez não seja Paulo que escreveu Hebreus,
que a mesma pregação que nós recebemos foi a mesma que os israelitas receberam. Mas por que para eles não causou efeito? Porque não estava misturado com a fé. Então nós precisamos receber a palavra de Deus e crer nela como ela é. E Jesus termina esse texto, se colocando como a verdade. Vivendo a verdade na verdade. Caminhando um pouco para frente, os versículos 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Jesus está falando que a doutrina que ele pregava não era dele, a doutrina era do Pai. Mas para se cumprir a sua vontade era necessário que seja entendido esta verdade revelada pelo Pai em Cristo. Ou seja, qual que é essa verdade? Que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos, que através do Espírito Santo se fez presente entre nós hoje. Por isso Ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver esta verdade. Tiago 1, 22 a 25, ele diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Não apenas isso, ser de cumpridores da palavra, e não apenas ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então Jesus, ele nos adverte: conhecer é viver, conhecer é obedecer, conhecer é crer, conhecer é receber. Não é apenas tomar conhecimento, não é apenas saber que existe uma verdade. Tópico 2 da lição: a verdade, Jesus a verdade diante dos escribas e dos fariseus. A verdade no episódio da mulher adúltera. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade é apresentada pelo Senhor Jesus e posta à prova pelos judeus. Enquanto ele ensinava a multidão ansiosa por mais milagres no pátio, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada. É um episódio que os irmãos conhecem muito bem. Eles pegam uma mulher no ato de adultério. Provavelmente este ato foi forjado, porque pela lei teria que estar os dois, porque ninguém adultera sozinho. E trazem esta mulher diante de Jesus. E dizem: agora o que o Senhor faz? A lei disse que deve apedrejar. Qual é a sua resposta? Se Jesus dissesse que não deveria apedrejar, falava: mas então você está contra a lei de Moisés? Se Jesus dissesse: pode apedrejar, mas então você está contra Roma, porque não era permitido aos judeus executarem qualquer sentença de morte. E aí diz que Jesus, ele se abaixa e faz de conta que não existe ninguém e escreve. Eu não sei o que Jesus escreve, porque o texto poderia dizer que Jesus rabiscava, que Jesus fazia castelinho na areia. Não, a Bíblia diz que Jesus escrevia. E há muita especulação sobre o que Jesus escrevia. Mas a Bíblia, por uma providência de Deus, não quis que nós soubéssemos o que Jesus escrevia. Aí Jesus se levanta e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus tira do caminho da religiosidade e traz ao tribunal da consciência. Porque a palavra de Deus diz que a sua palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ele é apta para fazer divisão entre pensamentos e intenções. E no tribunal de Cristo vai as obras, vai o que fazemos, mas vai a intenção do que fazemos.
E Jesus se abaixa e volta a escrever. Não sei se Jesus escrevia sobre a lei da misericórdia, se Jesus escrevia o que se passava no interior daqueles homens. Mas o certo é que nesse tribunal estabelecido ali, que Jesus revela não o que aparece, mas o que está no interior de cada coração. Falou: pode ser que vocês não estão no lugar desta mulher, mas dentro de vocês a situação não é diferente da dela. E nesse tribunal da consciência, um a um começa a sair. Então Jesus diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E aí a gente precisa entender que a mesma graça que um dia nos libertou gratuitamente, é a mesma graça que nos dá condição de não viver mais no pecado. É a mesma graça que nos dá condição para lutar contra o pecado, para lutar contra as coisas deste mundo. E Jesus, ele vai além da aparência, além da religiosidade. Ele traz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz interior, é Deus reinando dentro de nós. Amém? Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em acertar a verdade de Jesus. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Deus. Não é por acaso que ele próprio declarou: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós estudamos esse texto. Próximo tópico, subtópico 3 do tópico 2, a verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guia suas vidas. Outros examinam a sua verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender. E ainda aqueles que buscam a verdade no esoterismo, na religiosidade, em tantas outras coisas. A realidade é que o mundo carece de entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo coloca isso aos Colossenses, que isto é um grande mistério. Coloca para nós lá Colossenses 1:26, se eu não me engano. 26, 27... Isso, quais Deus quis conhecer as riquezas da glória. O 28, acho que é. É o 26 mesmo, claro. Porque a versão é um pouquinho diferente. O mistério que esteve oculto desde os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A Bíblia diz que nós entendemos esta verdade, este caminho, esta vida. E Paulo coloca isso, que isso é um grande mistério que esteve oculto, que os profetas, os que viveram em épocas anteriores, desejaram conhecer isso que nós conhecemos, esse mistério da verdade de Deus revelada em Cristo. Amém? Até aqui, meus irmãos? Vamos então, João, tópico 3, antes que terminemos a aula. Jesus, a verdade que liberta o pecador. Conhecemos Jesus como a verdade absoluta, Jesus como se manifestando como a verdade de Deus. Agora nós precisamos entender Jesus como a verdade que liberta. A passagem de João 8, 31 a 38 está intimamente relacionada com a mulher adulta. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Desta maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade, e por meio dela será libertado da escravidão
espiritual. O texto nos diz que quando Jesus ele se coloca como a verdade que liberta e a verdade vos libertará, nós precisamos entender que a liberdade ela também não é um conceito que não tem um ponto neutro, ou seja, nós não estamos nem livres nem presos, nós somos autônomos, né? Não somos nem patrões nem empregados, autônomos, mas no contexto bíblico, não existe esse ponto neutro. E por que todos nós precisamos de liberdade? Porque nós já nascemos escravos. Porque nós já nascemos, João, a palavra de Deus, acho que é 8:34, 8:44, diz que todo aquele que peca é servo do pecado. Quem não pecou aqui? Então todos nós, de uma certa maneira, nascemos escravos, né? Romanos 3:23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo reconciliados gratuitamente pela sua graça. Então Jesus está agora expondo uma oportunidade de liberdade, só que os judeus se contrapõem. Nós vemos aqui no texto, e eles dizem: nós não somos escravos, nós temos por pai Abraão, nós não nascemos de uma linhagem escrava. E eles estavam se firmando numa genealogia, mas Jesus não está dizendo que genealogia garante liberdade, está dizendo que nova vida, que regeneração. Eles estavam se firmando numa religiosidade, porque nós somos religiosos, porque nós nascemos dentro de uma descendência. Agora Jesus está colocando que existe uma liberdade que ela não está ligada a um conceito externo, porque o povo queria uma liberdade que os livrasse do jugo de Roma, que os livrasse daquilo que eles estavam passando externamente. Talvez nós queremos da mesma forma que Deus interfira na política, na economia, mude tudo, mas Ele está colocando um conceito muito superior. Eu quero libertar vocês da escravidão do pecado. Não é aquilo que está por fora. Ele continua o texto da mulher pecadora. Quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus instala um tribunal que não está focado naquilo que se vê, naquilo que aparenta. Jesus está dizendo: eu quero vos libertar da escravidão do pecado que está em vós. E o povo diz: não, nós somos religiosos, nós temos por pai Abraão. Agora todos nós nascemos cativos, todos nós nascemos sobre o pecado. E o grande problema do pecado é que ele nos aprisiona. Coloca para nós lá Romanos 6, 16 e 19. Romanos capítulo 6 é um tratado especial sobre este assunto. Não sabeis vós que a quem vos apresentarde para ser servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou ao pecado, para a morte, ou a obediência da justiça? 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, quem foi servo do pecado? Todos nós. Todos nós. Obedecestes de coração a forma de doutrina que vos fosse entregue, e libertados do pecado fosses feitos servos da justiça. Aleluia. Então este conceito de liberdade, agora ser liberto, não é libertinagem, não é fazer o que eu bem quero e o que eu bem entendo. Nós podemos entender essa questão talvez de uma forma mais simples. Não, eu não estou
Paulo coloca aqui: ou você está no reino que está servindo ao pecado, ou você está no reino que está da justiça. Então tem gente: eu não quero pertencer a nenhum nem outro. Não existe neutralidade. Se você não quer ser mais brasileiro, você vai sair do Brasil. Mas você vai aonde? Você vai ter que ir num país. Então você vai morar em outra nação. Ah, eu quero numa nação que não exista como nação. Não tem. Pelo menos eu desconheço. A chamada aqui é idêntica. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos servindo ao pecado. Então, o que precisa fazer para servir ao pecado? Nada. Só rejeitar a Cristo, já está no outro reino. Porque o reino de Deus é uma chamada daquele que já está escravo. Eu vi essa semana uma reportagem muito até emocionante. No Paquistão ainda, famílias trabalham no sistema de escravidão. E missionários brasileiros que estão lá, eles estão comprando algumas famílias à medida que eles podem. E numa família interessante, é forte a gente assistir isso. Essa pessoa já fazia 60 anos que era escrava, porque seu pai tinha uma dívida e ele não conseguiu pagar. O filho ficou nessa fábrica de tijolos para pagar essa dívida. Já fazia 60 anos que ele estava trabalhando nessa fábrica para pagar a dívida. Seus filhos nasceram, continuaram escravos para pagar a dívida. Aí a missão Tia Jô, se alguém quiser procurar, foi lá e buscou pagar essa dívida, $1.300. 60 anos trabalhando de escravidão no Paquistão. E assim tem várias outras famílias que eles estão comprando. É o que Jesus fez conosco. Só que o valor foi muito, muito mais alto. Nós estávamos vendidos ao pecado. O pecado diz: pecou é meu. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E não tem outra verdade a não ser esta que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o ápice dessa liberdade, ela se encontra, deixa eu ver se eu anotei aqui. Isso, Gálatas capítulo 4, verso 4 ao 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Jesus, olha, Ele não apenas nos pega como um escravo e diz: agora você saiu de escravo para ser escravo. Escravo dele para ser escravo meu. A Bíblia diz que nós recebemos a adoção de filho. E porque sois filhos, Ele enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Jesus, mais do que nos tirar da escravidão, Ele nos deu a adoção de filho e nos levou para dentro da sua casa. Aleluia. Aleluia. Por isso Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Agora, a liberdade, nós precisamos ter vigilância nesta liberdade. Coloca Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade em que Cristo vos libertou. Parece estranho, mas alguém pode ter vontade. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Parece estranho alguém ser comprado da escravidão, como nós falamos, ter recebido a adoção de filho, ter sido colocado na casa, e dentro da casa nós temos acesso à despensa do Pai. Lá tem dons, lá tem talentos, lá tem ministérios, aleluias, lá tem cura.
Lá tem alegria, tem gozo, tem paz, tem comunhão com Deus, tem alegria no Espírito, tem línguas estranhas, tem dons espirituais. Mas o escritor ao Gálatas diz: olha, pois estáis firme, porque alguém pode pegar esta liberdade que Cristo vos deu, que Cristo vos libertou, que Cristo vos ganhou, e voltar a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Estais, pois, firme. Estais, pois, firme. Aleluia, com a liberdade que o Senhor nos deu. Aleluia. Os judeus acreditavam que era uma questão de linhagem. Jesus disse que é uma questão de regeneração. Nós lemos lá em João 3, Nicodemos, ele chega e importa nascer de novo. O que Ele nos quer dar é nova vida, uma regeneração, justificar-nos, perdoar. João 8,36. Pois se o Filho vos libertar, então a única libertação vem por quem? Jesus, o Filho. Se o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E Ele nos deu nova vida. Coloca Efésios, perdão, lá vamos à Bíblia então. Efésios 2. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, Paulo fala aqui que nós tínhamos um outro príncipe antes de ter vindo para cá. Jesus não apenas ele está colocando aos judeus, eles precisam não apenas ter um conceito novo, nós precisamos de uma mudança de reino. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira de um lugar de escravidão e nos coloca num lugar de filhos. Filho tem acesso, o escravo não tem. Filho está dentro da casa, o servo trabalha. Então, mais do que servir a Deus, Deus nos deu o privilégio de termos comunhão com Ele, de termos a graça de chamá-lo de Pai. Aleluia. Verdadeiramente sereis livres. A Escritura Sagrada revela uma verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Porque, como por um homem o pecado entrou no mundo, subtópico 3, o tópico 3, e com ele a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Desta forma a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim aqueles que verdadeiramente são livres são inclinados para a coisa do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus por meio da ação do Espírito Santo revela-nos gloriosamente em nosso caráter. A Bíblia diz que aqueles que se inclinam para as coisas da carne, vivam para coisas da carne. Aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, ou seja, aqueles que foram renovados, que foram chamados, eles se inclinam para as coisas de Deus. Mas, porém, aquele que não teve a transformação, ele sempre se inclina para as coisas da carne. Por isso que o mundo diz que é livre, mas ele não consegue sair desta inclinação para as coisas da carne. Ele vive em função do pecado, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo e nos instiga cada dia a proclamar esta palavra que salva, cura e liberta. Conclusão: a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não serão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás.
Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não serão mais aprisionados pelo domínio do pecado de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é urgente que o mundo venha conhecer a Cristo. Não existe solução ao mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Amém? Não existe outra solução para o mundo. Não existe outro caminho. Não existe um ponto neutro. Existe, ou nós estamos livres ou nós estamos cativos. Ou nós andamos na verdade, ou nós andamos na mentira. Ou nós somos salvos, ou nós não somos salvos. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos colocamos de pé, vamos estar agradecendo a Deus por essa maravilhosa palavra que o Senhor deixou para nós, e por sermos alcançados por esta tão grande liberdade. Liberdade é essa que nós temos acesso de glorificar e servir a Ele com um coração alegre, contrito e voltado a Ele. Pai querido, nós rendemos a Ti graça, porque, Senhor, pela Tua grande obra redentora, pela verdade um dia revelada que o Senhor trouxe aos nossos corações pela ação do Teu Espírito Santo, nós podemos compreender esta tão grande dádiva de salvação. O Senhor nos resgatou por um preço tão alto, ainda que, Senhor, nos foi dado gratuitamente. Mas foi uma liberdade que custou-nos o preço do sangue de Cristo. Senhor, nos dá a Tua graça, nos ajuda a nunca nos colocarmos de volta sobre o jugo do pecado, mas andarmos, Senhor, com o nosso coração contrito, quebrantado, voltado a Ti, que é o Senhor que sonda e conhece as profundezas do coração, que divide entre alma e espírito, junta e medula, e conhece não apenas aquilo que fazemos, mas aquilo que intencionamos fazer. Cria em mim, como diz o salmista, um coração reto e renova em mim um espírito, para que possamos Te servir melhor e dar-Te graça a cada dia por tão grande salvação. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos em o nome